oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, mas conhecemos menos o fundo do mar do que a superfície da Lua. Todos os anos, satélites, submarinos e sensores captam imagens que nunca chegam ao público. Algumas são arquivadas, outras são simplesmente esquecidas. Mas em 2011, algo diferente aconteceu. Algo foi encontrado. O Mar Báltico fica no norte da Europa, cercado por países como Suécia, Finlândia, Estônia e Polônia. É um mar relativamente raso, frio e extremamente estudado. Justamente por isso, o que foi encontrado ali chamou tanta atenção. As primeiras imagens foram analisadas por geólogos, depois por engenheiros, depois por ninguém. A estrutura parecia ter algo semelhante a degraus, marcas lineares e uma espécie de rastro atrás dela. Meses depois, a equipe decide descer. Equipamentos de filmagem, sensores, iluminação potente. Assim que se aproximaram da estrutura, algo começou a dar errado. A superfície não parecia natural. Não era lisa como rocha, não era irregular como coral. Parecia trabalhada. Havia ângulos, formas geométricas e algo ainda mais estranho: nenhuma vida marinha ao redor. Após a divulgação da descoberta, surgiram algumas explicações. Poderia ser formação glacial, rocha vulcânica ou então erosão natural. Mas nenhuma resposta explicava o formato visto, as falhas elétricas ocorridas e, o mais curioso, a ausência total de vida marinha ao redor. Mesmo assim, mesmo com diversas perguntas sem respostas, o assunto começou a esfriar. Quase ninguém mais falava no assunto. Os boatos que estavam se espalhando foram cessados. Quando a ciência não responde, as teorias surgem. Teoria 1. Base artificial antiga. Uma estrutura construída antes da última era glacial. E se aquilo que está no fundo do Mar Báltico não fosse apenas antigo, mas mais antigo do que qualquer civilização oficialmente reconhecida? Segundo essa teoria, a estrutura circular teria sido construída antes da última era glacial, há mais de 12.000 anos. Naquela época, o nível dos oceanos era drasticamente mais baixo. Regiões hoje submersas eram terra firme. Isso significa que o local onde a anomalia foi encontrada pode já ter estado acima da água. Defensores dessa hipótese apontam algo intrigante. O formato da estrutura não lembra erosão aleatória. Ela é circular, elevada, e apresenta bordas definidas. São características raras em formações naturais, mas comuns em construções. Alguns pesquisadores independentes sugerem que a estrutura poderia ter sido parte de uma base cerimonial, ou até de um complexo construído por uma cultura avançada, hoje esquecida. Uma civilização que teria desaparecido com o avanço do gelo, ou engolida pelas águas quando os oceanos subiram. Essa teoria levanta uma pergunta desconfortável. Será que a história humana é muito mais antiga do que nos foi ensinado? Teoria 2. Tecnologia desconhecida. Algo que não pertence ao nosso tempo. Há uma teoria ainda mais controversa, e ela começa com um detalhe que nunca foi totalmente explicado. Durante a aproximação da estrutura, equipamentos eletrônicos pararam de funcionar, as câmeras desligaram, a comunicação falhou e os sensores ficaram instáveis. Segundo essa teoria, a anomalia não seria apenas uma estrutura, mas sim um objeto tecnológico, algo capaz de interferir em sistemas elétricos. Defensores dessa hipótese acreditam que o objeto pode ser uma tecnologia desconhecida, ou algo que simplesmente não pertence ao nosso tempo. Alguns vão além. Eles sugerem que o objeto poderia ser uma nave, um artefato de origem não humana,
ou até uma estrutura deixada por uma inteligência avançada. O formato circular reforça essa ideia. Não há registros de tecnologia humana conhecida com aquele design, e o silêncio posterior ao caso só alimenta ainda mais as dúvidas. Por que nenhuma grande expedição internacional retornou ao local? Por que os estudos nunca avançaram? Será que alguém descobriu algo que não deveria ser divulgado? Ou estamos apenas diante de algo que ainda não sabemos como explicar? Teoria 3. Fenômeno natural desconhecido. Algo que a ciência ainda não catalogou. Existe uma terceira teoria, menos sensacional, mas talvez a mais inquietante de todas. E se a anomalia for completamente natural, mas tão rara que a ciência ainda não a compreende? O fundo do oceano é o ambiente menos explorado da Terra. Mais de 80% dele nunca foi estudado diretamente. Isso significa que formações totalmente desconhecidas podem existir, sem que saibamos. Alguns geólogos sugerem que a estrutura poderia ser o resultado de pressão extrema, atividade glacial incomum, ou processos geológicos nunca observados antes. O formato circular poderia ser fruto de forças naturais raríssimas, algo que ocorre uma única vez em milhares de anos. Mas ainda resta um problema: a ausência total de vida ao redor da estrutura. Mesmo em regiões profundas, sempre há sinais de vida. Bactérias, algas, organismos microscópicos. Ali não havia nada. Isso levanta a possibilidade de que o objeto emita algum tipo de campo, ou altere o ambiente ao seu redor. Um fenômeno natural, mas potencialmente perigoso. Algo que a ciência ainda não entende, e talvez ainda não esteja pronta para entender. Depois de toda a atenção, as atualizações cessaram. Nenhuma nova expedição, nenhum estudo conclusivo. O objeto continua lá, no fundo do Mar Báltico. Talvez o que está no fundo do Mar Báltico seja apenas uma formação natural rara. Ou talvez seja o vestígio de algo que existiu antes de qualquer registro da nossa história. O fato é que essa estrutura continua lá, silenciosa, intocada. A ciência ainda não chegou a um consenso. Os governos não voltaram ao local, e o oceano continua escondendo respostas. E agora, a pergunta não é mais o que está no fundo do mar. A pergunta é se nós realmente queremos descobrir. Se você tem uma teoria diferente, escreva nos comentários. Se este mistério fez você questionar o que sabemos sobre o nosso planeta, deixe seu like. E se você quer continuar explorando mistérios reais que a ciência ainda não explicou, inscreva-se no canal. Aqui, o oceano não é o fim. É apenas o começo.